Bom dia, bom dia, bom dia, galera de Cristo! Como é que vocês estão esta semana? Como é que foi a semana para você? Foi uma semana boa? Foi uma semana mais ou menos? Foi uma semana atribulada? Como é que foi a sua semana? Como é que você está hoje? Eu quero saber. Eu quero saber se você tá rindo à toa. Eu quero saber se você está numa boa. Eu quero saber se você está distribuindo beijinhos. Quero saber se você está amando. Eu quero saber se você está... Como é que você está? Eu vou te dizer como é que eu estou. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, eu estou numa boa. Eu estou numa boa. Por que eu estou numa boa? Porque Deus está cuidando de mim do mesmo jeitinho que Ele está cuidando de você. Mas se você não tá numa boa, se você tá num dia assim, também não tem problema. Não tem problema ficar chateado. Não tem problema ficar triste de vez em quando, tá bom? De vez em quando. Mas lembrando que Deus está cuidando da gente, não é verdade? Independente de como a gente esteja, rindo à toa, numa boa, dando beijinho, seja o que for, o importante é lembrar que Deus está conosco a cada momento, né? Tem até uma musiquinha que fala: a cada momento eu sinto a presença do Senhor. Você consegue sentir a presença do Senhor a cada momento? Eu consigo sentir a presença dele, eu consigo sentir o cuidado dele. E se você prestar atenção, se você ler a palavra, se você orar todos os dias e pedir a ele: Senhor, eu quero sentir a tua presença, ele vai se fazer presente cada vez mais e você vai perceber isso. Isso vai ser a coisa mais linda, a experiência mais linda que você vai ter. Amém? Amém! Então vamos orar por causa disso? Vamos? Então vamos lá, fecha seu olhinho para não prestar atenção em nada do que está acontecendo em volta e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos pela oportunidade de mais uma aula da UBA, onde vamos aprender mais da tua palavra. Obrigada porque durante a semana o Senhor cuidou de nós, o Senhor cuidou da nossa família e nós já te agradecemos porque sabemos que na próxima semana, que nessa semana que está começando agora, vai ser a mesma coisa. O Senhor vai continuar cuidando de nós. É a oração que te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Muito bem! Então, gente, nós estamos aqui e para nesse momento, neste exato momento, descobrir qual é a nossa palavra-chave. Qual é a nossa palavra-chave? Muito bem, deixa eu falar para você. Dicas. Quando uma fruta ainda não está boa, nós dizemos que ela está verde, não é isso? Mesmo que ela não esteja verde, mas a gente fala: não está madura, está verde ainda. E quando ela já está boa, ela está o quê? Madura, não é isso? Madura. Isso em questão de frutas. Vamos pensar em questão de pessoas. Quando uma pessoa é muito novinha e ainda não tem muito conhecimento das coisas, significa que ela pode ser chamada de criança, adolescente, jovem. Até os adultos não sabem muita coisa, mas tem um momento em que eles já estão com muita idade mesmo, e aí eles já sabem muita coisa, e aí eles não estão mais verdes, eles estão o quê? Maduros. Mas se eles estando maduros, eles entraram numa fase da vida que se chama... Essa é a nossa palavra-chave.
a fase da vida onde as pessoas já têm, ó, muita idade. Tem a ver com maduro e tem a ver com idade. Maturidade. Palmas para quem acertou. Muito bem. Maturidade é aquela fase da vida onde as pessoas já são vovós, já são vovôs, às vezes já são bisavós, né? Que já viveu bastante tempo, né? Tem muitos anos e muita experiência para contar, não é verdade? Então, nós vamos falar hoje sobre maturidade, sobre essa idade boa, sobre essa idade gostosa. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes de começar a conversar, a gente vai falar o quê? O nosso versículo, a nossa memorização, que eu tenho certeza que você já decorou, porque é o mesmo versículo que a gente está falando o mês inteiro. Qual é o versículo? Qual é o versículo, meus juniores e meus pré-adolescentes queridos? Qual é? Mateus 19:19, que diz o quê? Respeite ao seu pai e à sua mãe e ame aos outros como você ama você mesmo. Muito bem, gente boa, maravilhosa. Eu tenho certeza, gente, que a gente repetiu esse versículo tantas vezes aqui ao longo desse mês, até no culto infantil, gente, a gente falou esse mesmo versículo, não foi? Então a gente falou tantas vezes que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer dele. E é muito bom que você não esqueça mesmo, para que você nunca esqueça que você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe e amar aos outros como você ama a você mesmo. Beleza? Muito bom! E agora chegou a hora do nosso bate-papo! Nós vamos bater papo a respeito de maturidade. E para ficar bem legal o nosso papo, para a gente poder entender melhor a importância dessa galera, dessa idade aí, né, bem madura, eu vou contar para vocês a história de um homem que ele já tinha 80 anos. E tendo 80 anos, né, a gente imagina o quê? Ele devia ficar lá sentado o dia inteiro, vendo televisão, fazendo coisa nenhuma. Bem diferente. Eu vou começar contando que tá lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 19, vai contar a história de Davi. O rei Davi, ele teve um problema na vida dele. Ele passou por uma situação bem difícil. Aliás, o rei Davi passou por várias situações difíceis, né? E uma das situações difíceis foi que o filho dele, Absalão, decidiu pegar o trono dele. O filho dele queria tirar o pai do reinado, né? Ele queria ser rei no lugar do pai. E aí, o pai o que fez? Se retirou de Jerusalém, se retirou da cidade, se retirou do palácio, junto com todo mundo, porque o filho já vinha fazendo muita maldade com ele, sabe? Já vinha estragando as coisas, né? Já vinha complicando as coisas. E aí Davi viu que a solução para ele era realmente sair, ir embora e deixar o filho lá. E aí Davi sai com o restante dos familiares e os empregados, né? E meteu o pé, foi embora. E ele queria ir para uma terra chamada Manaim. Só que no caminho, né, ele tinha que passar pelo deserto. E sabe como é deserto, né, gente? Aquelas ruas, né, iluminadas, aquelas ruas cheias de carro para lá e para cá, né, com pizzaria, hamburgueria, né, McDonald's de um lado, Habib's do outro, né? Desse jeito, o deserto é bem assim, né? Não, claro que não, né? Completamente diferente, não é isso? Vocês sabem muito bem como é que é um deserto. Ele é deserto. Ele é bem deserto.
areia no chão e sol na cabeça, e vai aquele calor, aquela coisa toda, e Davi, né, estava sentindo o quê? Sede, estava sentindo fome, porque por mais que ele tivesse levado algumas coisas, né, sabe, que o deserto, além de ser deserto, ele ainda é longo, né, então a pessoa entra no deserto para sair, já viu, né, é um sufoco. E aí entra a nossa história do nosso idoso. O nosso idoso, que eu vou contar, ele se chamava Barzilai. E Barzilai era um idoso de 80 anos. Ele recebeu a notícia de que isso tudo tinha acontecido com o rei Davi. E que o rei Davi vinha pelo deserto com necessidades, né, de comida, sentindo frio, porque o deserto ele é muito quente de dia, mas de noite ele é bem gelado, né? Então o rei Davi estava passando por situações muito difíceis. Barzilai, então, o que faz? Reúne com alguns empregados, né? E junta alimento, muita coisa, né? Junta alimento, leite, queijo, coalhada, que eles gostavam muito. A Bíblia diz que ele levou coalhada, né? É tipo um iogurte caseiro. Então ele leva isso tudo para viagem, né? E vai ao encontro de Davi. E quando ele encontra Davi, poxa, Davi ficou como, né, gente? Muito feliz, né? Muito feliz porque ele estava sendo cuidado, alguém estava cuidando dele. E olha que coisa interessante, não foi nenhum jovem que ajudou o rei Davi, muito pelo contrário, né? O jovem, que era filho de Davi, Absalão, fez mais para botar ele para fora. E um idoso de 80 anos foi que cuidou dele. E assim, Davi ficou tão agradecido por isso, que quando lá na frente, tempos depois, tudo foi resolvido, Davi pôde voltar para Jerusalém, pôde voltar a reinar, né, assumir o trono dele. Ele quis que Barzilai fosse morar lá no palácio junto com ele, né, porque tudo que Barzilai fez de bom para ele queria retribuir, mas Barzilai estava de boa, né? Barzilai estava numa boa e falou: não precisa não, tô tranquilo, pode ir embora, pode ir, que eu vou ficar tranquilo por aqui na minha terra mesmo. E aí a única coisa que Barzilai pede para ele é para levar o filho, então, né, para que o filho tivesse uma oportunidade melhor, né? E o rei Davi então abraça, né, Barzilai, beija Barzilai, abençoa Barzilai. E, gente, essa história é muito bacana, né? Muito bacana. E eu quero pensar agora com você. Você ouvindo essa história, aí você para e pensa: tá, e o que é que eu faço com isso? É para que eu precisava aprender essa história? Então, o que você faz com isso? Você aprende que as pessoas idosas, elas têm muito valor. A gente tem falado aí de mordomia do planeta, mordomia da família, que a gente deve amar uns aos outros, que a gente deve cuidar uns dos outros. E a gente não pode esquecer dessa galerinha que tem mais idade, né? Esse pessoal que nos ama tanto, que nos ajudou a chegar até aqui, né? Deus é o Deus de todas as gerações. Então ele cuidou lá da geração do vovô e da vovó, ele cuidou da geração do papai e da mamãe, ele cuidou e está cuidando da nossa geração também, está cuidando de você, né? Eu já tô na terceira geração já, né? Então, assim, porque eu já fui criança, eu já cresci, eu já tenho filho, eu já tenho neto, né? Então, eu tô, assim,
sendo cuidada por Deus, né? E você também está sendo cuidado por Deus. E você, por ser cuidado por Deus, você também precisa aprender a cuidar das pessoas. As pessoas idosas, elas têm muito valor. As pessoas idosas, elas têm o direito de louvar ao Senhor junto com você. Às vezes você não tem paciência, né? Que às vezes os idosos, eles gostam de umas músicas diferentes da nossa, mas ele tem tanto direito quanto você de escolher o louvor que vai cantar, né? Eles gostam muito de hinos e a gente deve respeitar isso. O idoso, ele tem muita coisa para nos ensinar. Às vezes a gente não tem paciência, né? Porque a pessoa idosa, ela já tá um pouquinho mais lenta, né? Ela já fala mais devagar, ela esquece às vezes das coisas que ela tá falando, mas ela tem muita coisa para ensinar e a gente precisa valorizar isso e a gente precisa aprender com eles, aprender a fazer as coisas cada vez mais certas. E sabe do que mais? As pessoas idosas, elas podem testemunhar. Por quê? Por que testemunhar? Porque a gente testemunhar significa contar experiências que a gente já viveu. E aí é fácil da gente pensar, né, gente? Quem teve mais experiência? Você, desse tamaninho aí, ou o vovô daquele tamanhão que ele tem? Quem é que teve mais experiência, né? Então, se ele, quanto mais experiência, mais testemunho. Quanto mais testemunho, mais eu aprendo, não é verdade? Então a gente precisa aprender. É isso que você faz com a história de hoje. Você aprende a respeitar as pessoas idosas, você aprende que você precisa cuidar das pessoas idosas. As pessoas idosas, elas precisam muito do nosso carinho, sabia? Às vezes a gente chega na igreja com tanta pressa ou pensando tanto nas coisas da gente que a gente vê uma pessoa idosa e não fala. A gente corre para falar com um coleguinha, não é verdade? A gente corre para dar aquele abraço, né? Ainda mais agora, quando a gente voltar de quarentena, e a gente vai querer sair abraçando nossos amigos todos, mas não pode esquecer de dar um abraço naqueles mais idosos, não pode esquecer de dar um abraço bem grande naquela galera que tá na maturidade, que sabe tanta coisa e que pode ensinar tanta coisa pra gente. Valeu? Fica a dica, muito bem. E agora eu quero saber, chegou o momento do nosso desafio. Muito bem, momento do desafio. Quero saber qual foi o desafio da semana passada. Quero ver se você sabe me dizer, se você lembra qual foi o desafio. O desafio era pensar numa pessoa que não conhecia Jesus ainda e orar por ela todos os dias. Você fez isso? Pelo menos uma vez no dia você orou por essa pessoa? Todos os dias? Se você orou por ela todos os dias, que eu espero que você tenha feito isso, o desafio dessa semana é: você vai, em Jesus, ter coragem de falar do amor de Deus para essa pessoa. Você vai ligar para ela, você vai mandar um WhatsApp, você vai fazer alguma coisa, mas você vai falar de Jesus, você vai falar do amor de Deus para essa pessoa. Desafio dessa semana. Quero ver quem vai cumprir. Tá certo? Eu quero retorno, hein, galera? Vocês não estão me dando retorno. Eu quero saber, tá certo? Então, ó, o dever de casa é aquela mesma pessoa que você orou a semana inteira. Essa semana você vai continuar orando, lógico, e você vai tirar um dia para você falar de Deus para essa pessoa. Posso contar contigo? De verdade? Mesmo? Então tá, eu vou contar, tá certo? E agora, gente, chegou um momento muito legal, um momento muito especial que eu quero falar com vocês, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Como é que você tá no nosso desafio bíblico?
Como é que andam as suas leituras bíblicas diárias? Eu espero que elas estejam numa boa. Eu espero. Mas se elas estão atrasadas, corre atrás. Mas corre muito, corre, porque a gente precisa acertar esse negócio, tá certo? A gente tem um ano, a gente tem até o final do ano para ler todo o Novo Testamento e mais o livro de Provérbios. Então, ó, estamos em Romanos, galera, não vamos dar mole, vamos seguir em frente, onde a gente já leu alguns livros, está sendo muito legal. E agora, gente, a gente vai ter o nosso momento desafio bíblico aqui na aula da UBA. Que legal, gente! Essa é a novidade que eu queria trazer para vocês. A gente já tem todo dia de manhã, né? A nossa leitura, as tias estão colocando lá, isso é muito bom. Mas agora a gente vai ter na UBA o nosso desafio bíblico, onde vai acontecer uma surpresa. Vocês vão ver, porque eu vou chamar agora o momento desafio bíblico. Oi, no capítulo 6 de Romanos, o versículo que eu mais gostei foi o 6, porque diz que quando nós andamos com Deus, a nossa natureza pecaminosa morre. Então nós somos livres da escravidão do pecado. É isso. E aí, como é que foi o momento desafio bíblico? Você gostou? Você curtiu? Muito legal, né não? Ai, gente, é tão bom matar a saudade dos colegas, né? Matar a saudade dos nossos amigos, que coisa boa! E toda semana agora vai ser assim, gente. Toda semana, toda aula da UBA, a gente vai ter o nosso momento desafio bíblico. Cada semana a gente vai ter um colega diferente. Semana que vem, sabe quem é que vai vir? Surpresa! Aguarde e verá! Então, gente, vou me despedindo por aqui, deixando um grande beijo para você, desejando que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, e não só a você, mas a toda a sua família. Em nome de Jesus. Um grande beijo para você. Beijo, beijo grande.